E o Wendel, Zanqueta? O Wendel, ele, como eu já vinha falando para vocês, estava tudo certo. O São Paulo não tinha preocupações com o jogador e seu staff. Essa notícia já é antiga, a gente já tinha falado sobre isso. O São Paulo já tinha uma tranquilidade sobre esse assunto. Maravilha? O que aconteceu? O Porto, na calada da noite, na surdina, vinha tentando, depois de aceitar a proposta do Moreira por empréstimo com opção de compra, vinha dando uma desculpa, não vinha respondendo, vinha dizendo, não, mas abaixa o preço do jogador, vamos negociar mais um pouco, que eu quero pagar um pouco mais barato na compra, ou seja, ficou enrolando a negociação. Quando, no final das contas, o que eles queriam era, eles tentaram negociar o jogador com o Fluminense, que chegou com uma proposta que foi a que eles pediram, que eu disse aqui para vocês em vídeo, 1,5 milhão de euros. Dá mais ou menos 10 milhões de reais. E o Fluminense ainda botou 500 mil por metas, do tipo, podia chegar a 2 milhões de euros, uma proposta que ultrapassa os 12 milhões de reais, para pegar o jogador que vai vencer o contrato dele daqui a 5 meses. O São Paulo, óbvio, não queria fazer isso, não queria despender esse dinheiro. O Fluminense tem lá suas outras coisas, tem coisa do tipo mundial. Foi lá, botou a grana na mesa e falou, quero contratar o Wendel. O Porto aceitou a proposta do Fluminense, chegaram no jogador e falaram, olha, a gente tem uma liberação de negociação com o Fluminense, com o jogador, chegaram no staff do jogador e falaram, a gente tem uma liberação aqui de negociação com vocês, porque o Porto liberou. E o Wendel chegou para os caras e falou, não, eu não quero jogar no Fluminense, eu quero jogar no São Paulo no ano que vem. Ele manteve a palavra, não chegaram nem a abrir negociação e discutir de tempo de conta. Eu vi muita gente também falando assim, que eu escrevi no blog sobre a questão da negociação e até mandei um chupa para o Fluminense e para o Porto, porque eles tentaram agir pelas costas e tentaram passar a perna no São Paulo, porque o São Paulo só estava esperando a liberação do Porto, ou seja, o Porto foi completamente calhorda na negociação. Simplesmente um clube que sempre teve uma boa relação com o São Paulo tentou agir dando uma pernada no São Paulo, principalmente sem comunicar absolutamente nada. E o Wendel manteve a palavra dele, ele já tinha um alinhamento com o São Paulo já desde o início de dezembro, só tá nessas tratativas de liberação, e o São Paulo, como eu expliquei para vocês ontem, estava evitando fazer um anúncio de pré-contrato, porque isso ia fazer com que o Porto viesse com tudo para cima de nós, cobrando um valor de liberação e tentando cobrar do valor do Fluminense, que o Fluminense ofereceu para eles, exatamente o que eles tinham cobrado, exatamente o que eles querem receber do São Paulo. É óbvio que o São Paulo não vai pagar esse valor para o Porto, é óbvio que o São Paulo não vai entrar nessa discussão. E o que acabou acontecendo? O Porto depois começou a fazer um chilique, dizendo que mas a proposta do Fluminense chegou antes do final do ano, o São Paulo já tinha aliciado o jogador e conversado com ele antes. Imagina, gente, o Porto, que é um clube que toda hora anuncia jovens jogadores, está o tempo todo pegando jogadores em mercados mais sul-americanos, querendo mandar essa letra torta, dizendo que eu negociaram antes com o jogador. Acorda, Porto. Você vai provar isso aonde que o São Paulo conversou com o jogador antes? O jogador pode muito bem falar para eles, falou assim, eu não quis ir para o Fluminense, eu quis esperar outras propostas, eu tenho 6 meses de contrato ainda, eu ainda quis esperar outras propostas. Quando o São Paulo chegou no início do ano, me ofereceu um pré-contrato e resolvi aceitar. Sabe quando que o Porto vai provar alguma coisa na FIFA? Nunca. O Porto está ameaçando, querendo criar uma celeuma, que é o que eu falei para vocês ontem. O São Paulo estava evitando uma situação de conflito com o Porto porque estava esperando uma resposta. O São Paulo não só não recebeu uma resposta do Porto, como ficou sabendo que o Fluminense estava tentando atropelar, que foi o que acabou vazando na mídia ontem. Ou seja, o Porto agiu de uma forma completamente canalha. E vou falar uma outra coisa aqui para vocês, sem clubismo nenhum, e assim, simplesmente com base numa visão que eu tenho da forma como o clube trabalha. O Fluminense, ele foi um clube completamente lastimável na negociação com o Caio Paulista, porque o Fluminense estava na posição dele, o São Paulo tinha prioridade de compra, o São Paulo tinha um alinhamento com o Fluminense depois começou a falar, não, mas a forma de pagamento, você vai pagar o Caio Paulista, aí eu preciso que você deposite tal dia, já tinha um acordo de boca com o Fluminense. E aí o Fluminense começou a enrolar mancomunado com o Eduardo Duran, que é o empresário do jogador. Não comunicou o São Paulo que tinha uma negociação em andamento com o Palmeiras quando eles procuraram, por quê? Ele tentou visar o lucro máximo, e tentou visar a melhor situação
que eles queriam para receber o dinheiro à vista do Palmeiras. O Palmeiras pagou à vista, o São Paulo ia fazer um pagamento parcelado, e o pior, o São Paulo ainda ia bater um valor de dívida da época que o São Paulo emprestou para eles. O Hudson, o Nenê, dessas negociações que foram feitas lá atrás, o Fluminense ainda deve o São Paulo. E o Fluminense falou, não, eu não vou abater esse valor aqui, eu posso pegar à vista e não preciso parcelar para o São Paulo. Vou fazer essa negociação com o Palmeiras direto e vou tirar onda e vou sair ganhando. Moral da história. O São Paulo perdeu o Caio Paulista na época e o São Paulo quase perdeu outro lateral esquerdo para o Fluminense, porque de novo o Fluminense tentou dar uma pernada no São Paulo. Zanqueta, mas o mundo dos negócios, o mundo... Pessoal, eu entendo que o mundo dos negócios seja duro e que as coisas sejam conflituosas. Agora, quando você vê uma recorrência de canalice, um jeito de trabalhar completamente safado, em que você toda hora quer dar uma de Gerson, quer passar a perna nos outros, quer sair ganhando, em que sua palavra não vale absolutamente nada, e que você sempre quer levar as coisas na malandragem, na safadeza, o problema está em você. O problema não está em quem está tendo a perna passada, porque se toda hora você quer tirar uma vantagem de alguém, e você se acha o bambambam, o foda, o picão, porque você passa a perna nos outros, meu amigo, alguma coisa está muito errada com você. Muito errada. Nesse caso do Fluminense, quando você tem uma lima, você pode até falar, mas o São Paulo tem que ser mais vivo, não sei o que. Eu sei que vão levar para esse lado, porque vão dizer que, mas o São Paulo é muito bobão, não sei o que. Você quer levar para esse lado, tá tudo certo. Mas se você vê uma nota de dinheiro na rua, uma carteira na rua, e você pega a grana que está dentro e joga fora, você se deu bem na questão do negócio, mas você está lá tirando, você está indo lá pegar uma coisa que você poderia muito bem procurar o dono, que você poderia fazer uma outra coisa. Se você vê você ouve alguém falando, eu quero comprar aquele carro, e aí você ouviu o cara falando, só tem um, você vai lá tentar atropelar, você, mas eu fui mais rápido, eu fui brabo. Você vai ganhar o carro. Mas você, em vez de ir lá e tentar fazer as coisas certas, você está manipulando, você está agindo para tentar sempre agir em benefício próprio. Esse é o Fluminense. Esse é o time que foi, ano passado, beneficiado naquele erro de arbitragem bizarro. Esse é o Fluminense que sempre se beneficia em tapetões. Esse é o Fluminense que sempre tem essas atitudes inescrupulosas, assim, nojentas, asquerosas, e que a gente precisa começar a dar um basta para esse tipo de coisa. Conduta desse tipo negativo, eu falei para os caras, cara, o Fluminense é um time que o São Paulo tem que olhar de longe. Um time que o São Paulo tem que parar de fazer negócio com os caras e deixar o Fluminense simplesmente começar a expor a dívida do Fluminense e cobrar dos caras que eles têm uma atitude melhor, que eles não fazem parte da Libra, é um clube que o tempo todo age em benefício próprio e não agrega em absolutamente nada, está o tempo todo envolvido em confusão, sempre tem problema, sempre tem um estresse, sempre está envolvido, a história é suja. A gente vai esperar o quê de um clube como esse?